E agora, o Coutinho já tá aqui no nosso estúdio. Bom dia, Coutinho, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo certo por aqui também, Coutinho. Vou pedir pra você, então, já começar com tudo, analisando pra gente o Indifut e também o dólar futuro. Bora lá, bom dia, pessoal. O mercado abre e cunho baixista, né? Ou seja, ameaça corrigir. Então vamos ficar atento, né? O mercado subiu, corrigiu, tava tudo sob controle. Chegamos ali no 148 mil, esse cara deu uma desacelerada, né? O que me preocupa? Ele subiu, ele deu uma desacelerada e ele deu uma leve queda, né? O candle de hoje, ele vai ser a grande mata charada. Se esse cara continuar caindo, aí eu já tenho a figura desenhada e eu tenho uma eventual queda. Se o candle subir, aí beleza. Ele me monta um envelopezinho e a gente pode começar a pensar novamente nesse cara subindo. Então, fiquem bastante atentos. Cota 146 mil, sua máxima 148, sua mínima no diário 145. Quando eu vou pro dólar, o dólar esse baixista não tem o que falar. O candle de ontem é bom, que é um candle de reversão. Você tem aqui um mega de um martelo no final de uma alta, então eventualmente esse cara vai pegar e fazer um movimento baixista agora. Esse dentro do canal, R$ 5,306 a R$ 5,356, lateralizado. A lateralização lamentavelmente longa, mas por enquanto confortável, baixista. Vamos ver de qualquer forma também esse candle aqui mata a charada, porque se ele cai, eu volto para dentro do envelope, fica tudo lateralizado. Se esse cara resolve subir, aí eu tenho um movimento de correção que vai a R$ 5,441. Agora a gente vai para alguns destaques do noticiário para a gente começar a deixar o investidor na mesma página para você se preparar para a abertura do mercado à vista e para os eventos que vem logo na sequência. Vamos começar falando sobre a Assembleia Geral da ONU. A gente vai ter falas do presidente Lula e também de Donald Trump, então eu separei alguns conteúdos aqui para nossa audiência para a gente trazer um pouco mais de contexto para esses discursos. Primeira matéria da CNN Brasil e diz o seguinte: Lula e Trump vão travar o embate com políticas divergentes na ONU. O presidente brasileiro falará imediatamente antes do americano na abertura da Assembleia Geral e defenderá a agenda progressista, em contraponto às medidas isolacionistas adotadas pela Casa Branca. O presidente Lula e Donald Trump dividirão pela primeira vez a tribuna da Assembleia Geral da ONU, onde farão discursos defendendo agendas políticas completamente divergentes. Como manda a tradição, o líder brasileiro fará o discurso de abertura da sessão de chefes de Estado do evento. O americano falará logo na sequência, sendo o segundo na lista de discursos. Não existe expectativa de uma reunião formal entre os dois, mas há sempre a possibilidade de algum encontro informal nas antecâmeras do plenário da ONU. No único evento anterior em que compareceram juntos, o funeral do Papa Francisco no Vaticano em abril, ambos tiveram protocolos separados, sem interação direta. Mesmo que não se encontrem pessoalmente, os dois presidentes serão protagonistas de um duro embate de ideias que poderá influenciar diretamente o futuro do sistema de governança global e da própria ONU, que neste ano completa 80 anos. Lula fará um discurso mais relevante em defesa do multilateralismo, da cooperação internacional e de uma agenda progressista, voltada a direitos sociais e sustentabilidade. Trump, por sua vez, deve utilizar o púlpito para justificar atos unilaterais de sua administração e criticar decisões da ONU que considera contrárias aos interesses dos Estados Unidos. Segundo as fontes ouvidas pela CNN, o presidente brasileiro destacará a defesa da soberania nacional e do princípio e não intervenção, além da importância do livre comércio baseado em normas e regras internacionais, numa referência indireta de aumento de tarifas unilaterais impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil e também contra outros países. Ele também deve reafirmar o apoio à reforma do Conselho de Segurança da ONU e a ampliação da participação de países em desenvolvimento e fóruns globais. Lula deve fazer um apelo para que todos os países se engajem na luta contra as mudanças climáticas e convocará os chefes de estados para participar da COP30. Em contraste, Trump utilizará a tribuna para reafirmar sua política externa isolacionista, centrada no princípio American First, justificando ações como a retirada de acordos multilaterais, cortes nas contribuições financeiras à ONU e imposição de políticas comerciais protecionistas. Ele também pode reforçar a oposição do seu governo a medidas globais de tributação e regulação ambiental propostas em fóruns multilaterais. Ambos provavelmente farão apelo à paz em conflitos internacionais, como Ucrânia, na faixa de Gaza, mas a partir de posições diretamente opostas. É esperado que Lula critique a atuação de Israel na guerra contra a faixa de Gaza, utilizando termos como genocídio, linguagem repudiada pelo governo de Benjamin Netanyahu e também pelo governo
reino de Donald Trump. Então a matéria da CNN traz basicamente o que o presidente Lula deve falar, e aí fica o questionamento, a dúvida, até a gente ouvir esse discurso, o quanto de indireta ou de críticas o presidente Lula vai adotar a Donald Trump, mas a gente já tem um direcionamento aí dos temas que os dois vão abordar, e em questão de agenda, os temas e até as formas como eles abordam esses temas são completamente opostas. E aí, essa matéria da BBC traz que na véspera de reunião da ONU, Trump sancionou a equipe de Moraes e nomes do TSE que tornaram Bolsonaro inelegível. Então, como pano de fundo, a gente tem essa nova sanção vindo na véspera desse possível encontro entre os dois. Inclusive, saíram apurações, matérias dizendo que interlocutores, aliados de Lula defendiam colocar nesse discurso algum comentário, alguma coisa sobre essas novas sanções que veio recentemente dos Estados Unidos, a primeira sanção depois da conclusão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula falou ontem, ele voltou a criticar Trump na véspera do seu discurso, disse que o presidente americano tem um comportamento inacreditável. O presidente Lula criticou Donald Trump. Na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU, ele voltou a dizer que Trump não é o imperador do mundo e que é inacreditável promover um tarifaço de 50% às exportações brasileiras para os Estados Unidos devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado. Lula voltou a dizer que não há justificativa comercial para o tarifaço e que está disposto a negociar com o governo americano. O presidente brasileiro disse que Trump fez uma escolha de ter uma relação com o Bolsonaro, mas não construir uma relação com o povo brasileiro. E voltou a reforçar que está disposto a dialogar com o presidente americano. Então Lula talvez mantenha esse tom no discurso, faça críticas a todo o protecionismo americano, mas por outro lado, ele sempre vem dizendo, mantendo a porta aberta para um possível diálogo, uma tentativa de conversa com os Estados Unidos, coisa que a diplomacia brasileira, quem está à frente dessas negociações aqui no Brasil, não conseguiu fazer com os Estados Unidos até agora. Para a gente finalizar, trazer aqui uma matéria do Infomoney que traz um pouco da reação dos bancos brasileiros em meio a mais sanções, a mais aplicação da Lei Magnitsky contra pessoas aqui do Brasil ligadas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, bancos brasileiros reforçam a atuação nos Estados Unidos para evitar serem alvos da Lei Magnitsky. Preocupados com a extensão das punições da Lei Magnitsky, as instituições financeiras reforçaram a atuação dos Estados Unidos. A Federação Brasileira de Bancos, a entidade que representa os maiores do setor bancário do país, contratou neste mês, em meio ao julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, o escritório americano de advocacia Arnold Porter. O objetivo é monitorar os movimentos do governo de Donald Trump e atuar para mitigar riscos de eventuais sanções americanas contra os principais bancos brasileiros em meio à expansão de sancionados no rol da Magnitsky. Na segunda-feira foram incluídos nesta lista a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, e a empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, da qual são sócios ela e os 2 filhos do ministro. Então, basicamente, é a Febraban que representa os bancos buscando apoio jurídico com o escritório americano para poder evitar qualquer punição por conta de um não cumprimento da Lei Magnitsky às instituições. Coutinho, com esse gancho, eu queria pedir para você dar uma passada, né, no setor financeiro. Pode passar por Itaú, Banco do Brasil e também Bradesco. Sandrinha, o que aparece aí na tela são imagens da Assembleia Geral da ONU. Quer trazer pra gente do que se tratam essas imagens no momento? Então, Cami, essas imagens, como você muito bem falou, já são a prévia da Assembleia Geral da ONU, um pouco antes de começarem os principais representantes, as principais autoridades para falar. A gente tem essas imagens de bastidores que mostram as pessoas chegando ao evento e a gente vai seguindo, monitorando e acompanhando por aqui. Obrigada pela atualização, Sandrinha. Lembrando para todo mundo, quem fala primeiro é Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Aí vem a presidente da Assembleia Geral e ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Na sequência, inaugurando o rol dos países, Brasil e Estados Unidos, como eu já trouxe aqui para vocês. Coutinho, vamos para análise do setor financeiro, por favor? Bora lá, tô colocando os gráficos aqui. Deixa eu fazer um por um, vai ser mais fácil. YouTube vai começar. YouTube tá na tela, cota R$ 38,44. Por enquanto, tudo sob controle. Parte superior do gráfico, lateralizado. Fez aqui um primeiro movimento de repique baixista, repete o movimento de repique baixista. Graficamente não tenho nenhuma figura gráfica mais elaborada. O YouTube, para mim, por enquanto, vem nessa movimentação harmônica baixista,
seu objetivo R$ 37,51. Saindo de Tube, vamos para Bradescão. Bradescão sob controle, está na direção contrária. Bradescão subiu, Bradescão lateralizou, Bradescão sobe R$ 17,74, seu objetivo R$ 18,53. Depois a gente vai dar uma olhadinha em Sambi 11. Quando eu olho o Sambi 11, subiu, lateralizou, estamos aguardando a alta. Sambi 11, diferentemente do que eu imaginei de fazer o movimento de alta, ele deu mais uma lateralizada. Então não tem problema, a gente redesenha, faz aqui o movimento, deu mais essa perna de lateralização, tem uma compra especulativa sob suporte, para quem gosta de operação com risco mais elevado, mas mantém o seu viés altista a R$ 30,92. Para terminar, Banco do Brasil, BBAS3, cota R$ 21,51. Também aqui não fez o que eu imaginei. Imaginei que esse cara podia sair da parte superior do canal. Ele faz uma movimentação semelhante a Sambi 11, né? Ou seja, sobe, faz a lateralização, parte inferior chama uma compra especulativa também, para quem gosta desse tipo de operação, mas a figura gráfica ainda é de viés altista. O seu objetivo, R$ 24,24. Aqui no nosso chat, o Pastor Alemão participando, Felipe Ribeiro tá por aqui também, o Kenny Anderson mandando mensagem, a Rô tá perguntando se a gente vai transmitir o discurso do presidente Lula. Sim, a gente vai transmitir aqui para nossa audiência, tanto o discurso do presidente Lula e também o discurso do presidente americano, Donald Trump, claro que acompanhando, para ver se eles vão falar algum destaque envolvendo economia, e ao longo da transmissão a gente vai dando o devido peso e premiando isso com os comentários e as análises dos nossos contribuidores. Nesse momento, o Indifut sobe 0,01%, 146.250 pontos, índice segue rondando a estabilidade e o dólar avança 0,15%, renovou a máxima do dia agora há pouco, cota R$ 5,351. TC News, o seu resultado é a nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h16, e depois da divulgação da ata do Copom, que o Alex Martins e o Luca Boni já comentaram aqui pra gente, é importante olhar o movimento dos DIs, Coutinho. Vou pedir pra você olhar pra gente como se comporta a curva de juros, que nesse momento cai até 4 pontos base. Vamos lá. Olhando o 27 à tua esquerda, a curto prazo, cota 14,02, segue estressando. Eu tinha uma queda, eu tinha uma lateralização. Essa lateralização me tira do meu canal e eu começo aqui a eventualmente ensaiar topos e fundos ascendentes. Então esse cara pode pegar e fazer um movimento altista de curto prazo para juros. Então vamos ficar atento. Ainda lateralizado, ainda restrito a 14,02, mas projetando uma alta. Quando você olha o longo não precisa nem falar, né? O longo já fez a lição de casa. Quando você olha esse cara, ele ficou aqui no 13,31, já fez o movimento de reversão, agora começa a subir, o seu objetivo passa a ser 13,64%, e aí você tem até um certo acoplamento. Você vê curto prazo e longo prazo, ambos fazendo movimentos de correção altista. 9h17, agora a gente passa a falar sobre Estados Unidos. Eu vou pedir pra Sandrinha trazer pra gente como que se comportam os índices no mercado futuro por lá. Agora operando no verde, Cami. O Dow Jones abre agora avançando 0,18% aos 46.462 pontos. E S&P 500 opera próxima à estabilidade, alta de 0,02% aos 6.694 pontos. Nasdaq 100 alta de 0,03%, portanto operando bem próxima à estabilidade também, aos 24.767 pontos. Russell 2000 avançando 0,15% aos 2.467 pontos agora, Cami. Obrigada, Sandrinha. Coutinho, vamos dar uma olhada nos gráficos, então? Os gráficos dos índices americanos muda pouco, né? Então permanecem altistas, permanecem dentro dos seus respectivos canais, os movimentos permanecem orgânicos, ou seja, candles pequenos, você vê até um pouquinho de vol, né, com relação a corpo versus pavio. Então você vê que os mercados até chegam a se movimentar, mas vão subindo vagarosamente. Você tem Dow Jones
como comenta a Sandra, em alta, 46.450. Você vê S&P 500, 6.600 rumo 6.800. Você vê Nasdaq, 24.700 também altista. Você vê Russell 2000 já querendo sair da parte superior do canal, 2.468. Então, apesar de movimentos lentos, o mercado americano segue altista. 9 horas com 18 minutos, a gente tem o VIX caindo 0,44%, o DXY avança 0,06%, enquanto os títulos com vencimento de 2 anos recuam 1 ponto base e os títulos com vencimento de 10 anos também apresentam o mesmo recuo. Coutinho, vou pedir para você dar uma olhada pra gente nos títulos do Tesouro Americano, nas Treasuries e também no DXY. Vamos dar uma olhada. Bom, dólar a nível global, 97,36, baixista, então vem caindo aqui, caiu, lateralizou, caiu. A gente imaginava uma queda até 96, virou 96,21, mas também o movimento de alta foi curto. Eu mantenho a relação de topos descendentes, então esse cara ainda vem caindo, mesmo com esse movimento de correção de 3 dias, permanece baixista, então o 9736 para mim voltaria a buscar 9621 e eventualmente o 96, então o DXY segue em queda. Quando eu olho para o VIX, conforme a Camila comenta, 16,03, parte inferior do gráfico, sob controle, candles, assim, formação gráfica não tenho, né, porque eu tenho uma longa lateralização, candles pequenos, você tem baixa volatilidade e baixa volatilidade aliada à parte inferior do gráfico, você tem o mercado americano consumidor de risco. Com relação aos yields, 2 anos segue levemente altista, acompanhou a curva brasileira, ou nós acompanhamos eles, 3,59% objetivando 3,66%. Você pega o médio americano 10 anos, 4,13% objetiva 4,18%, também levemente alta, acompanhamos. E o 30, que é o deles, né, o que nós nos referenciamos ao longo deles, 4,75%. Se subir, você tem um upside a 4,85% para a posterior queda. Em relação aos Estados Unidos, eu queria destacar as falas de Fed Boys. A gente tem hoje falas previstas para acontecer pela manhã de Raphael Bostic e também de Michelle Baumann, e falas do presidente da autarquia, Jerome Powell, na faixa da 1h da tarde. E para esquentar para essas coberturas, para as falas dos Fed Boys, trazer essa matéria aqui do Valor Econômico, que toca um pouco sobre as divergências que estão acontecendo na autarquia nesse momento. Solitário no Fed, indicado de Trump, reforça a pressão por corte de juros. Com argumento de maior preocupação com o mercado de trabalho, Stephen Miron disse hoje que a política monetária está muito restritiva. Lembrando que o indicado de Donald Trump falou pela primeira vez como dirigente do Federal Reserve, ele que foi o único a votar por um corte de 50 pontos base na decisão da última quarta-feira. E eu queria ir direto para essa parte do texto que diz o seguinte: são sinais inequívocos de uma postura bem mais dovish do que a do comitê do Fed, mas que foi rebatida por 4 membros da autarquia. O Raphael Bostic de Atlanta diz que não vê mais espaço para corte de juros neste ano. Alberto Mussalem, dirigente do Fed de St. Louis, afirmou que o espaço para corte de juros é pequeno. Já Thomas Barkin, do Fed de Richmond, argumentou que a taxa de desemprego não exibiu um grande salto, enquanto Betsy Hammack, de Cleveland, defendeu cautela e se mostrou muito preocupada com a inflação. Foi de fato um estilo de todos contra um, em um momento no qual o comitê se mostra muito dividido. Os mercados, inclusive, captaram o sinal e exibiram um leve ajuste de alta nos juros de curto prazo. Pouco, mas um sinal de que os dovishness de Miron é minoritário. Claro, ainda nesta semana, Jerome Powell, Michelle Baumann e Michael Barr estão entre os membros que devem discursar e que podem emitir sinais que não sejam tão duros quanto os dos dirigentes que discursaram hoje. Ainda assim, como mostrou o gráfico de pontos na semana passada, as ideias de Miron ainda aparecem isoladas e distantes de encontrar algum apoio na visão de outros membros do Federal Reserve, pelo menos por hora. 9 horas e 22 minutos, depois desse destaque em relação a Estados Unidos, eu queria pedir para o Coutinho fazer aquele giro pelos criptoativos que a nossa audiência sempre pede, dar uma olhada em como que se comportam Solana, Bitcoin e também Ethereum, e aí a gente passa pelas commodities. Bora. No caso do Bitcoin, tudo sob controle, o Bitcoin atingiu 1,17, aí caiu, conforme a gente comentou, agora cota 1,2,912. Peço atenção para quem está vendida, 111.330 é um suporte esse que pode pegar e fazer o mesmo movimento do 117.
Tá? Então quem está vendido a priori, bem vendido. Este candle, tudo bem que é o candle de hoje, então eu precisaria que ele terminasse, mas por enquanto eu já tenho um candle de possível reversão. Então atento na mão vendida de Bitcoin, porque eu posso ter uma desaceleração. Quando eu falo de Ethereum tinha um canal, vamos ver o que aconteceu com esse canal. Não, entrou o ativo errado, é ETH, faltou USD. Pronto, agora eu dei o certinho, tá lá. Eu tinha um canal em Ethereum, esse canal permanece, e aí eu pedi atenção de um eventual movimento de reversão. O movimento de reversão a priori começa a acontecer. 4.064 dólares é o fundo, esse cara cota 4.188. Então aqui, assim como o Bitcoin, atento por favor, quem tiver vendido em Ethereum. Quem for mais arrojado é boleta de compra, é uma compra especulativa sob suporte da eventualidade que esse cara suba a 4.790 dólares. Para terminar, Solana. Vamos dar uma olhadinha em Solana. Eu tava com Ripple na cabeça. Solana tá aqui. Solana tem 2 pontos de inflexão. Solana tem um ponto de inflexão a 223 dólares e 64 centavos, que eu falei que poderia virar aqui, ou pega o movimento mais conservador, consequentemente mais longo, que faz com que Solana vire a 205 dólares e 45 centavos. Na verdade, quando você entra nas linhas do FIBO, qualquer uma delas vale. Tá? Então assim, seria redundante, mas eu vou colocar aqui para efeito didático, eu também poderia ter uma volta na linha de 50%, que é a menos provável. De qualquer forma, o que eu quero dizer com tudo isso? Entre 223 dólares e 205 dólares, você tem pontos de inflexão para Solana. A mais provável, 205, depois 223. Como eu estou no meio do caminho, aqui é mais um trade de candle, observar como é que o mercado vai se comportando para poder pegar e fazer essa inflexão e continuar subindo. 9 horas com 25 minutos. Coutinho, vou pedir para você também preparar o gráfico do Brent e do ouro. O ouro, porque a gente teve essas altas nas últimas sessões e segue avançando, sobe 0,90% a commodity metálica hoje. E o Brent, por conta da notícia que foi capaz de fazer a commodity virar, estava recuando no comecinho do dia, passou a subir. Depois da apuração da Reuters de que ataques ucranianos a refinarias russas já influenciam, né? Já mexem com 1/5 da produção de petróleo russa, Coutinho. Então vamos dar uma olhada no Brent. O Brent cota 66 dólares e 71 centavos, lateralizado, sem grandes alterações. Lateraliza desde a segunda quinzena, junho 25. Por aqui nada, você pode pegar o movimento mais longo ou você pode vir aqui e pegar esse movimento curtinho, restrito 64, 69, na forma que tá, não tem grandes coisas para fazer por enquanto. No caso do ouro, quando eu olho a evolução desse cara, sobe como se não houvesse amanhã. 3.734 dólares era um pit stop, o cara pegou, desacelerou, agora sobe, ok, sem problema nenhum. Vamos para a próxima. A próxima do ouro, comprados, bem comprados, 3.879 dólares. Quem quiser uma análise mais concisa, coloca o gráfico no semanal, em função do tamanho do movimento, e aí você consegue acompanhar. Você tem uma alta, longa lateralização, e agora esse cara segue em alta. Seu próximo objetivo, 3.879 dólares. Vamos colocar aí na tela a agenda do dia pra gente reforçar os principais eventos de hoje. É uma agenda bem cheia. A gente tem a Assembleia Geral da ONU, que deve começar por volta das 10 horas da manhã. A gente tem os discursos, né, do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Na sequência vem a presidente da Assembleia Geral e ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha. E aí o Brasil inaugura o hall de países que vão falar na Assembleia, e depois vem os Estados Unidos logo na sequência. Vamos ficar de olho para ver se o presidente Lula fala logo nessa faixa das 10 horas ou um pouquinho depois. A gente, inclusive, tem imagens, né, de como que tá a Assembleia da ONU nesse momento. A gente ainda não começou, a gente já vê por ali o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, mas ele ainda não começou a sua fala, não iniciou o discurso. As delegações estão chegando no plenário da ONU nesse momento para poder acompanhar a abertura da Assembleia Geral. Bom, tá no nosso radar para o investidor também ficar de olho, se ligar aqui na TC News nessa manhã. E agora a gente pode voltar para a agenda, para os destaques de hoje. 8 horas, ata do Copom, já comentamos, já trouxemos aqui a entrevista do Haddad também, ao ICL, a Sandra fez um compilado. Discursos do Fed tem a Michelle Baumann falando às 10 horas, às 11 horas o Eiffel Bosch que discursa, 10h30 arrecadação federal. O Alex comentou que é muito importante acompanhar esse dado para ter uma ideia um pouco melhor sobre o fiscal e um cenário
cenário de economia desacelerando por conta da política monetária restritiva. 10,45, PMI composto industrial e de serviços da S&P Global, referente a setembro, vai ser divulgado lá nos Estados Unidos, dado de atividade também interessante acompanhar. 11 horas tem o índice de manufatura do Fed de Richmond, mais um dado de atividade nos Estados Unidos, e 1h35 vem o discurso do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, também outro evento importantíssimo dessa terça-feira que vocês vão acompanhar no almoço de negócios, a cobertura completa. 2 horas, leilão de treasuries de 2 anos, 17h30, estoques de petróleo API, e 9h30 tem o PMI composto industriais e de serviços da S&P Global lá no Japão, referente a setembro. Esses, então, são os principais eventos que você vai se ligar na manhã e também no restante do dia. Queria voltar para o mercado americano, Coutinho, para pedir análise de Tesla agora, entrando um pouco mais nas 7 magníficas. Apple cai 0,45%, tem uma correção depois da alta de 4% de ontem. Microsoft e Google rondam a estabilidade, a Amazon avança 0,35%, Nvidia cai 0,80%, enquanto Meta avança 0,37%. Quem se destaca em mais uma sessão é Tesla, mostrando uma alta com um certo fôlego, subindo 1,21% no pré-mercado americano, depois de subir quase 2% ontem, Coutinho. Quando eu olho para a Tesla, eu vejo um possível movimento de reversão, tá? Então aqui o que eu vou falar para vocês? Tesla termina a $434,18, embaixo de uma resistência 441. O candle é um candle de reversão no final de uma alta, no final de uma figura de cunho altista. Quando eu vou para o semanal, é a mesma coisa. Então, assim, aqui é um ponto de inflexão. Pontos de inflexão são pontos ou são momentos que você olha para o gráfico, aonde até pegando carona num comentário do chat, eu posso ter duas coisas acontecendo, é por isso que se chama ponto de inflexão. Eu posso ter a manutenção altista, mas eu posso ter a viradinha. Para você sair dessa situação, você eventualmente vai para um gráfico intraday. Aqui, como a gente só analisa o diário, o que eu vou falar? Comprados em Tesla, bem comprados, por favor, coloquem um stop, porque eu tenho em 2 gráficos, semanal e diário, a possibilidade que Tesla inflexione. Se inflexionar, sairia dos $434 e iria a $409. Em relação à Nvidia, a gente acompanha o papel destoando um pouco, enquanto a gente tem as 7 magníficas no verde, com um leve avanço, a Nvidia cai 0,8. É o day after, depois de um acordo, né, um investimento da Nvidia na OpenAI. Wall Street ficou otimista com esse acordo envolvendo a empresa de Sam Altman, mas hoje o que a gente acompanha é uma realização, né, uma correção dos papéis de Nvidia, Coutinho. Vou pedir para você dar uma olhadinha, então. Vamos lá, quando eu olho para a Nvidia, deixa eu só colocar no gráfico de 60 para ver uma coisinha. Gráfico de 60, ok, volta para o diário. Tá, olha só, Nvidia tinha o movimento, aqui outro ponto de inflexão. Então, olha só, subiu, lateralizou, chegou a montar o canal de baixa, deixei projetado, inferindo que esse cara continuasse caindo, e eis que o gráfico mudou. Então, o que eu faço? Eu posso primeiro jogar esse cara para cá, eu tiro isso aqui daqui e tiro isso daqui, volto para o canal. Tinha um canal descendente, passo a ter um canal horizontal. Qual é o cuidado que eu tenho agora? Nvidia cotando $183, é um ponto de inflexão, é um ponto de inflexão, é um ponto de inflexão. Então, comprados, bem comprados, cola o stop. O objetivo de Nvidia com este candle passa a ser direcionalmente altista e volta a $194,03. Bom, só para deixar mais claro para nossa audiência, esse é o dia seguinte ao anúncio de um investimento de $100 bilhões da Nvidia na OpenAI, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Encerramos aqui a nossa primeira análise, nosso primeiro olhar pelo mercado americano, pelo exterior, e voltamos a falar de Brasil. O Indifut está subindo 0,24%, saiu ali da estabilidade, agora cota 146.600 pontos, e o dólar futuro avança 0,13, R$5,351. No dólar acho que não tem muita notícia, Coutinho, mas no Indifut talvez o gráfico mostre alguma mudança. Tá correto, o dólar tá meio que no 0 a 0 aqui, saindo do canal, por enquanto não faria nada, a formação gráfica desfavorável. A correlação índice, a Camila tá certa, ou seja, eu tenho uma alta, uma lateralização e um possível viés de alta dentro de um canal de baixa, que me gera uma dissonância. Então, comprados nessa situação, eu acho ruim você estar comprado numa primária baixista, peço cuidado. Cuidado a 146.560, que é esse ponto aqui, você tem uma resistência na sua frente, e cuidado a esse ponto, 146.881
1,81, que é esse ponto aqui. Então quem está comprado, por favor, atenção, você tem uma pá de resistências aí na sua frente agora. 9 horas e 33 minutos, hora de trazer um convite aqui para nossa audiência, bem especial, vai aparecer aí na tela o QR Code, é a formação VCO, que é o treinamento completo do método criado pelo Dendem, lembrando que o Dendem tem mais de 16 anos de consistência em conta real, ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, e nessa formação que ele vai oferecer, no treinamento VCO, você tem acesso a todo ele gravado e também sem limite para você acessar, são quantos acessos vocês quiserem. 12 meses na sala de operações com o próprio Dendem ao vivo no dia a dia, então é a oportunidade de você operar junto com o Dendem, um trader hiper experiente. A gravação de todas as operações dos últimos 4 anos e também para as próximas, então um vasto material de arquivo para você estudar, acompanhar. Mentoria faixa branca 2 vezes por semana e ainda como bônus você tem acesso ao Profit Pro a 90 dias do Op Lab, calculadora de R Sencon e 1 ano do Trade Pass. Então, uma oportunidade imperdível. Além de todo o conhecimento do Dendem, você vai poder ter acesso a todos esses outros benefícios. Resumindo aqui para você, é um acompanhamento com quem opera com consistência há mais de uma década e tem mais de 1.000 alunos que também conquistaram a mesma consistência nas suas operações. Garante já a sua vaga, então, na formação VCO. O QR Code está aí na tela para você se inscrever e poder saber um pouco mais sobre essa formação que o Dendem vai oferecer para vocês. Agora a gente conversa, então, com o professor Alexandre Cabral. Ele está na ponta da conexão já. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Esquece cair juros esse ano, quem sabe na segunda reunião do ano que vem. Professor, vamos começar falando, então, sobre a ata do Copom. A gente tem os DIs recuando depois da divulgação da ata. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa relação e também entrasse aí nos destaques da ata, o que você achou do documento e Copom não fechando a porta para um ciclo de alta, né? Para uma alta da Selic. Então, é alta para não encher o saco que vai cair. Uhum. Esse é o resumo para mim. Então, eu vou subir? Não vou subir não. Mas deixa eu falar que vou subir só para não encher o saco que vai cair. Para começar, vai cair em dezembro. Aí dezembro cai porque melhorou nada, maluco. O que melhorou de expectativa de inflação em ato do produto? Nada. Então, resumindo a ata para mim, é o que eu já tinha falado no comunicado. Eu acho que eles ainda têm... como é que se divide a cabeça do Banco Central? E ato do produto, que é relação oferta-demanda, população ganhando mais, consumindo mais, contra empresariado oferecendo serviços e bens. Inflação corrente, inflação futura e risco. A inflação futura melhorou? Melhorou, Cabral. Melhorou. De 4,18 para 4,17. Melhorou. Não pode dizer que não melhorou. Quem falar que não melhorou é louco. Mas 0,01 não melhorou nada, meu povo. Então eu acho que o discurso dele, de uma forma resumida, para depois a gente ir para micro detalhes, não me perturbe para cair, porque não tem nada me convencendo que está na hora de descer. Professor, e aí eu queria que você trouxesse um pouco da análise de alguns pontos que você achou relevante. Aqui ao longo do nosso Morning Call com o Alex, também com o Luca Boni da Mover, a gente conversou principalmente sobre o crédito, como esse foi um ponto muito citado pela ata. Além do crédito, algum outro ponto e sobre esse ponto do crédito, como você enxerga isso? Na verdade, ele diminuiu até a citação de crédito. Tá? A citação de crédito antes era 2 parágrafos inteiros. Ele apagou esses 2 parágrafos e reduziu a meio parágrafo. Que ele diz que o crédito ainda preocupa, está tendo uma redução gradual do crédito, ligado principalmente a produtos de consumos de bens. Então a gente vê isso na venda de varejo ampliado, mas se a gente olhar a venda de varejo ampliado, por exemplo, do mês foi julho o último dado, deixa eu pegar aqui minha colinha. Julho, nós tivemos uma alta de 1,8%, nós tivemos queda em maio e junho e alta em julho, então são números que são difusos para chegar à conclusão total. Então eu concordo que ele falou de crédito, mas ele falou até menos de crédito, que o nível de crédito está diminuindo, mas é o nível de crédito que diminui, mas parte considerável da inflação não é crédito. Parte considerável da inflação é renda e expectativa de renda, que é a inflação de serviços. A inflação de serviços, ela tem relação com crédito? Tem.
porque uma das coisas de inflação de serviços é viajar. E viajar, geralmente, ou parte da viagem você parcela. Então, pode estar associado a crédito. Mas o grosso da inflação de serviços é crédito, é consumo à vista, no pau, que você paga e ou vai ou não sair de casa. Então, eu acho que crédito preocupa? Sim, preocupa, mas não é, para mim, o divisor de águas deles. Para mim, o divisor de águas deles é a meta de inflação a 3. Então, quanto a essa meta nem ameaçar chegar lá, eles não discutem queda, tá? Tem chance em janeiro? Tem, mas o discurso hoje eu achei tão pesado que ele tá quase jogando para março, tá? Professor, e aí a gente tem, né, quando ele fala sobre os motivos da inflação, da política monetária continuar em patamar restritivo por bastante tempo, é a resiliência do mercado de trabalho, também dos serviços, a desancoragem das expectativas, e quando a gente olha tudo isso, além dele ter testado também o ato do produto, quando a gente olha tudo isso, o que aponta, né, é para o fiscal. Você tem essa mesma visão, que o fiscal está influenciando essas outras áreas e dificultando o desafio do Banco Central e também do mercado de trabalho e dos serviços de responderem a essa política monetária? Então, sim e não. Então vamos lá. O que ele fala do fiscal? Ele bate no fiscal, ele acha que fiscal sim ajuda a prejudicar por expectativa dos agentes econômicos. Então, quer dizer, como o mercado financeiro reage a um fiscal pior, que significa subir juros, aumentar o custo da dívida. Mas se você olhar, ele mesmo fala na sequência do B de bola lá, que a redução gradual do crescimento, fazendo preço, queda no mercado de crédito, desancoragem incomoda, aqui ó, o fiscal. O fiscal a gente tem visto, não está conseguindo ainda fazer uma relação tão benigna, tão ruim do fiscal para o processo total da inflação. A gente, pelo que ele deu a entender, ele achava que o fiscal poderia atrapalhar mais o processo de inflação do que está atrapalhando. Uhum. Quer dizer, tem fiscal e fiscal. Tem um parafiscal que está associado. Eu fazia financiamento barato, então Minha Casa Minha Vida. Então expandi Minha Casa Minha Vida, juros muito barato para poder criar consumo. E tem fiscal tipo Bolsa Família. Eu distribuo muita renda para gerar consumo. Esse fiscal ligado à Bolsa Família, ele pensou que poderia incomodar mais do que está incomodando, tá? Então ele sim está preocupado com o fiscal, ele acha que fiscal não é esse paraíso todo, mas eles achavam, né, eles de Banco Central, que poderia fazer mais preço do que realmente fez. Professor, ainda em relação à ata do cupom, eu queria te ouvir a outros fatores, como o dólar, ele também cita uma inflação mais benigna. Finalmente. Queria te ouvir em relação a isso. Finalmente ele fala do dólar, uma coisa que, eu tenho feito com Medina e com a Mariana, às vezes com a Carol, o resultado o comunicado, né, o ao vivo lá nas quartas-feiras, o dia que muda a taxa, e eu sempre tenho me questionado e questionado até o público, ele não vai falar nunca do dólar? Uhum. Esse dólar saiu de 6,10 para o começo do ano para 5,30, e de lá até aqui já tiveram o quê? 4, 5, 6 reuniões. Tem que parar para ver 6, né? Faltam 2, então tiveram 6 reuniões. E nessas 6, um dos itens que piora a inflação, ele bate no dólar. O tempo inteiro ele batendo no dólar e eu falo, mas esse dólar que melhorou, ele não vai incorporar? Dessa vez ele incorporou. Ele fala lá na linha 11 que o câmbio ajudou a melhorar a inflação de bens industriais e de alimentos, quer dizer, o real mais valorizado, mais próximo de 5,30 do que de 6, ajudou a diminuir a pressão de inflação de alimentos e bens industriais. Mas ele tem a preocupação que ele acha que a grande melhora desse dólar não é por problema de melhora estrutural do Brasil. Parte disso é que a gente fala aqui, todos falam que passam por aqui, é essa diferença boca de jacaré que está abrindo entre a taxa brasileira e americana. Então, a gente vê isso quando vê o leilão de quinta-feira de NTNF, com um dos maiores volumes de muitos anos, está sendo em 2025, porque essa diferença está abrindo cada vez mais. Então, finalmente, ele fala que o dólar está ajudando, mas pelo fato dele comentar que isso está mais associado a juros do que a estruturar o Brasil, eles não estão querendo incorporar tanto no preço, com medo de daqui a pouco o Coutinho tá lendo o gráfico e fala, o dólar tem mais chance de 5,60 do que de 5,20. Eu estou dizendo que está acontecendo agora.
Mas eu acho que esse é o receio do BC. O dólar melhorou não por causa do kit Brasil. O dólar melhorou porque a diferença de juros está tão grande, fora o DXY, que estão vindo aplicar no Brasil. Então, saiu de 6,10 para 5,30. Incorporou no preço? Incorporou. Mas ele pode voltar a 5,5 a qualquer momento. Porque a estrutura Brasil não mudou. Ele mudou por causa de coisas fora de estrutura Brasil. Então, isso seria ruim para a inflação. Mas há muito tempo, eu não lembro, eu comparei 2 atas para trás, ele não dava tanta ênfase a câmbio como deu dessa vez, uma ênfase benigna a favor de queda de preços. Tá? Professor, mais alguma coisa para você acrescentar em relação à ata que ficou faltando a gente conversar por aqui ou a gente pode seguir? Então vamos lá. Receio em torno de bater Brasil, apreciação, juros, redução gradual do crescimento, concordando minha cola, porque é muito grande, tá? Para fiscal não está fazendo tanto preço, queda no mercado de crédito, desancoragem incomoda. Bateu bastante desancoragem, sim. Valeu bastante mesmo. Se você ranquear o que ele mais falou durante toda a ata, né, da primeira à última linha, é desancoragem. Ele está bastante incomodado, eles, né? Eles é uma menina, né? A equipe está bastante desancorada com a inflação. E isso está provado pelo Focus. Vou pegar a cola rapidinho do Focus ontem. O primeiro TRI de 27, que é o horizonte relevante do Banco Central, pelo Focus, esse número está em 4,17. O Banco Central está falando em 3,40. Então, assim, um mundo muito distante um do outro, tá? Vamos ver na próxima reunião do Copom, que ele já vai jogar horizonte relevante para segundo trimestre de 27. Ele abandona, eles são 2 reuniões com trimestre, depois mais 2 e 2. E o segundo trimestre de 27 pelo Focus é 4,09. Quer dizer, muito, muito longe ainda da meta de inflação. Então, para mim, não tem nenhum motivo para alta, também não tem nenhum motivo para queda. Esse 15 aí até 31 de dezembro. Quem sabe invadido janeiro, se ele tiver dúvida de como a tirada do imposto de renda dos R$5.000 vai bater no ambiente econômico, tá? Obrigada pelo destaque, professor. Eu peço só uma rápida licencinha para voltar com o Coutinho, analisar para a nossa audiência o dólar e também o Indifut. O Indifut avança agora 0,06%, 146.335 pontos. Deu uma arrefecida no viés de alta e o dólar virou. Estava no positivo, avançando 0,13%, agora passa a cair 0,01%, bem perto do 0 a 0, cota R$5,344. Graficamente falando, começando pelo dólar, fica atento então, né? O dólar ele lateraliza e esta lateralização me monta uma figura de cunho baixista. Então o dólar perdendo R$5,341 pode dar uma azedada. Nota que cota 343, ou seja, eu estou em cima do suporte. Atento, por favor, quem está vendido na moeda americana. No caso do índice, tudo sob controle, aconteceu o que eu comentei, ou seja, poderia bater no primeiro ponto e fazer um movimento de correção ou subir. Ele já ficou restrito aqui mesmo, então estávamos a 146.568, caímos agora a 350, eventualmente o gráfico de 15 ele é mais didático, então tá aqui. Você tem uma reversão e o índice agora lateralizado entre 146.560 e a parte inferior você pode colocar como 146.140. Como eu tô a 340, eu tô praticamente no meio do canal, numa formação gráfica de curto prazo baixista, mas de novo, como eu tô no canal, ou prevalece, ou a preferência é do canal. Então, o fato de eu estar numa harmônica de baixa não quer dizer que vai buscar os 140. Então, aqui também, atento quem está vendido no índice futuro. Obrigada, Coutinho. Sandra, vou aproveitar e pedir para você trazer também o destaque em relação a falas de Alston Gusby, dirigente do Federal Reserve, que deu declarações agora há pouco. Ele diz: temos um mercado com poucas contratações e poucas demissões, isso se referindo às estatísticas do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. E ele diz que essas estatísticas mostram muita estabilidade. Não alteramos a meta de inflação. Acho que o Fed é um pouco restritivo. Gusby diz que neutro está abaixo de onde estamos agora, em 100, 125 pontos base. No momento, não estou pensando em cortes de 50 pontos base, isso na fala de Gusby. Precisamos ter um pouco de cuidado ao ficar agressivos. Ele ainda diz que acha que essas taxas podem cair um pouco se estivermos no caminho para levar a inflação de volta à meta. O mercado de trabalho continua esfriando em um ritmo suave e modesto, Cami.
Obrigada, Sandra. Professora, eu queria aproveitar esse gancho das falas do Alton Gusby para discutir sobre as falas dos Fed Boys que saíram nos últimos dias. Ontem a gente teve o Rafael Bostic dizendo que só enxerga um corte de juros nesse ano. Depois a gente teve o Alberto Mussalem e também o Barkin dizendo que o mercado de trabalho não está em crise, ainda está em pleno emprego, diminuíram um pouco das preocupações em relação a isso. E é um tom, eu queria te ouvir sobre isso, se não é um pouco contraditório com o que a gente viu na última decisão do Federal Reserve, que foi um Fed, um Powell mais preocupado com o mercado de trabalho e também atribuindo essa revisão do dot plot para 3 cortes de juros nesse ano por um mercado de trabalho mais fraco, preocupado com uma desaceleração e com essas revisões que principalmente o payroll trouxe. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que todos sabem, os diretores do Banco Central americano são muito independentes. Uhum. Então, se você tiver que falar que minha mãe é feia na tua cara, eu vou falar, mano. Ou a tua mãe é feia ou algo parecido, entendeu? Então, a independência deles é maior do que em relação ao Brasil. Eu acho que no Brasil poderia até ser independente depois daquela confusão lá do Roberto Campos com o Galípolo, do 5-4, eu acho que eles resolveram votar eternamente unânime, tá? Acho que alguém acaba cedendo, mesmo concordando ou não com essa taxa de 15% no final do dia. Mas voltando para o Fed, ali eu acho que tem de tudo, tanto é que se você for ver o gráfico de pontos, você tem no gráfico de pontos gente defendendo que os juros não deveria cair, para mim é o Bostic, eu acho que ele ontem deu a entender que esses juros deveria tomar um tombo ou no máximo esse ano. Então, para mim, é aquele votante do tipo, olha, vamos ficar olhando para ver o que está acontecendo. Ele viu o risco de inflação de emprego e você tem um Barkin que defende juro a 2,75. Então, como você tem de tudo um pouco, não obrigatoriamente o discurso do Powell vai ser uma unanimidade em relação a todos os pensamentos internos, né? Você pode ter divergência, ele fala no voto de maioria. Tanto é que você for ver aí o gráfico de pontos, eu tenho 5 cenários possíveis para final desse ano. E final desse ano é daqui a 2 meses, 3 meses. Então, você em 3 meses, você ter 5 cenários possíveis significa uma independência total em relação a pensamentos. Então, a tua dúvida, em relação ao discurso do Powell, eu acho que ele fala em relação à maioria, que em relação à maioria ele está bem preocupado com o emprego e deixou a inflação meio de lado. Em relação aos discursos de ontem, você sente mais preocupação com inflação do que com emprego. Isso pode ser também uma reação para aquele voto dissidente lá do indicado pelo Trump de queda de 1,25 até o final do ano, por juros que está em 4, fechar em 2,75. Então, resumindo, concordo contigo que o discurso pós-decisão foi um discurso de emprego, preocupado com a inflação, mas ele estava meio dúbio. No momento da entrevista, ele acha que a inflação de tarifas invade 26, tem horas que ele acha que a inflação de tarifas acaba esse ano. Ele meio assim, teve discursos diferentes durante a coletiva, mas emprego ele bateu o tempo inteiro. O pessoal de ontem bateu menos emprego e mais inflação. Pode ser os dissidentes que estão querendo manter os juros altos por mais tempo, ou não caindo mais esse ano, ou só caindo uma vez. Esse pode ser os votantes, não esquecendo que somados são 7 diretores do Fed que defendem que não deve fazer mais nada até o final do ano. O que está aí deve ficar, então não cair juros nem na reunião de outubro, nem na reunião de dezembro. Nada impede dos 4 que falaram ontem tá dentro desses 7, ou pode ser uma reação deles contra o dissidente aí que quer uma grande queda, dizendo, olha, ok, teu voto é livre, parabéns pelo teu voto, mas se eu começar a preparar um ambiente econômico, que teu voto não vai existir. Bom, professor, eu queria te ouvir também um pouco sobre as expectativas para a fala de Jerome Powell, que ocorrem agora na parte da tarde. Então, curioso também para saber se ele vai fazer esse discurso um pouco mais aliviar emprego e preocupado com a inflação. Se vai manter o do Bostic, do Barkin, da Beth e de um outro aqui, cadê? Do Mussalem, não sei se pronuncia assim, Mussalem. Então, se ele vai manter o discurso desses 4, que o emprego, apesar de ser preocupante, não está tendo demissão,
Então, se não está tendo demissão com contratação, não significa tão ruim para o ambiente econômico e vai olhar para mais inflação. Então, também tenho a dúvida dele se ele vai virar um pouco a chave do discurso, dar um pouco menos peso para emprego e dar um pouco mais peso para a inflação, como os 4 deram ontem, diferente do dia do comunicado. Comunicado é a ata, demora para sair do comunicado. Então, eu também quero saber o quanto ele vai dar esse peso para a inflação, não esquecendo que temos divulgação de inflação essa semana lá fora e ver o que vai sair por aí para pesar os próximos movimentos, né? Professor, voltando agora para o Brasil, ontem teve o relatório de despesas e receitas que foi divulgado pelo Ministério da Fazenda. O bloqueio subiu um pouquinho para 12 bilhões. Eu queria te ouvir em relação a isso. Então, eu quero escutar a coletiva. Ontem teve bem fraca só a declaração do Durigan solta, nada muito pesado, e do Seron também. Eu quero ver um pouco mais o que esses dois vão detalhar sobre esse relatório. Uma coisa que Seron chamou atenção é que o PIB já está batendo na receita. Então, ele mesmo fala, a nossa receita proporcionalmente está diminuindo. Então, você tira, o que é proporcionalmente diminuindo? Tirando efeito inflação e tirando efeito sazonal. Cabral, o que é efeito sazonal? O mês de 31 dias com o mês de 30. Então, o mês de 31, numa economia zerada, ela tem mais arrecadação do que o mês de 30, porque tem um dia a mais. Então, ver esse detalhe da entrevista. Então, voltando, ele diz que o PIB já está batendo nos números, eles já estão tendo uma receita menor nesses últimos dados que eles estão apurando, pelo fato da economia estar crescendo menos. A gente vê isso quando vê índice de varejo, serviços e do comércio em geral, tá? Então, é preocupante porque não consigo ver governo cortando gasto do outro lado e receita é o que bate no caixa. Se a receita diminuir e eu não cortar fiscal, vai ser complicado bater a meta. Mas eu queria ver mais detalhes da coletiva para eles falarem o que eles estão pensando de administrado, futuro, previdência, que ele tem batido mais, para poder tentar entender melhor alguns subnúmeros que eles colocaram ali dentro. Tá? Pra gente finalizar, professor, quer deixar algum destaque pro leilão de hoje? Então, hoje nós temos 2 leilões, tá? O leilão de 2 anos nos Estados Unidos é interessante olhar para ver se está tendo uma sequência de queda de taxa de juros, tá? Então, nós estávamos tendo uma tendência grande de queda. O leilão de 2 anos, o de setembro, o de agosto foi o menor dos últimos anos. Então, vamos ver, de 2025, vamos ver se essa tendência de queda continua ou não. E o leilão de IPCA, eu acho que o Tesouro vai aproveitar queda de taxa de juros em relação ao último leilão para voltar a emitir da casa dos seus 3, 4 bi aí para fazer caixa para 2026, que provavelmente vai ser um ano de grande polaridade. Eu quero ver a festa de Natal na casa de vocês 3 aí da bancada em 2026. Como é que vai ser, se vai estar todo mundo se falando. Professor, obrigada, viu, pela sua participação. Pagamos tudo? Algum assunto que ficou faltando? Sim, vamos ver Lula. Se Lula dá algum discurso daqui a pouquinho que chegue a atrapalhar, ou se é aquele discurso geralzão que no final faz aquele preço de microsegundos, mas no final do dia não afeta nada, ou se ele vai bater. E como Trump se reage ou não, eu acho que Trump, desculpa, não vai estar nem aí pro discurso de Lula, mas vamos ver essa sequência que vem aí daqui a alguns minutos. Né? Você nem me conhece? Professor, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Valeu. Um abraço pra você, até quinta-feira. Até quinta, se Deus quiser. Valeu, meu povo. Tchau. 9h57. E agora a nossa audiência se liga nos principais destaques da abertura do mercado à vista desta edição. As notícias corporativas que a gente vai repercutir na sequência. A primeira delas, MBRF estreia na bolsa e prevê mais de R$1 bilhão em sinergias. Projeção para a receita anual da empresa resultante também aumentou de R$152 bilhões para R$161 bilhões.
Aura Minerals inicia a produção comercial na mina de ouro Borborema. Companhia afirma que a mina está operando acima de 80% da capacidade de projeto. WEG vai investir 77 milhões de dólares para expandir em 50% fabricação de transformadores nos Estados Unidos. Equipamento fundamental para suportar a expansão da produção industrial e dos data centers. Edux anuncia a saída de executivo e reconfigura a administração da Estácio. Posto de vice-presidente de operações próprias será ocupado por Adriano Ramos Remor. Essas e mais notícias, você se liga a partir de agora na abertura do Mercado à Vista na TC News. A gente tem o Ronaldo no nosso chat participando, o Frederico, o Kleber, o M, o Milionário em Dólar também tá por aqui, o Felipe, o Caio, o Shinji, o Aliester, o Elder também mandando mensagem por aqui. A gente inicia a abertura do Mercado à Vista um pouquinho mais cedo para já ficar de olho nos posicionamentos, nos discursos que vão acontecer dentro de um minutinho lá na Assembleia Geral da ONU. Por enquanto não começaram, a gente está monitorando, então vou dar as boas-vindas para o Junqueira e pedir rapidamente o destaque inicial dele para hoje. Bom dia, Junqueira. Bom, muito bom dia, Cami, Sandra, pessoal. De fato, o mercado abrindo aqui em espera do discurso do presidente Lula, né? Um discurso que a gente pode aí prometer bastante volatilidade, até à luz ali das sanções que aconteceram ontem, a família do ministro Alexandre de Moraes, enfim, tudo promete aí que pode fazer um pouco de preço, né? Do lado corporativo, eu destaco aqui o início da negociação da MBRF, a empresa que surgiu a partir da fusão da Marfrig com a BRF. Obrigada, Junqueira, pelo destaque inicial. Coutinho, vamos atualizar para nossa audiência o Indifut, que agora está caindo 0,06%, o dólar zerou. A gente ainda não tem Ibovespa, mas vamos atualizar o índice futuro e o dólar enquanto isso. Vamos, olha só, atento vendidos no índice, o índice atingiu aquele ponto que eu falei, 1,46140. Agora ameaça desacelerar e subir, então atento por favor quem tiver vendido no mini índice. No caso do dólar, tudo sob controle, lado direito, o gráfico faz a manutenção do envelope de baixa, a manutenção ela ainda é a mesma em termos de perda de suporte, perdendo esse suporte na região de R$ 5,341, minha última entrada 343, olha só, tá perdendo, atento, você vai jogar esse cara a R$ 5,306. Bom, a gente ainda está na expectativa para esse discurso. O presidente Lula abre a Assembleia Geral da ONU. Está previsto para ele falar às 10 horas da manhã. A gente não sabe se vai atrasar. Por enquanto, o presidente Lula ainda não começou a falar. Vocês estão conferindo aí imagens da sede da ONU lá em Nova York. Seguimos monitorando esse evento. Junqueira, como a gente ainda não tem as falas do presidente Lula, você pode trazer um pouco mais do seu destaque envolvendo a MBRF, né? Seria isso? Exato, Cami, né? Hoje a gente começa as negociações da MBRF, né? O ticker MBRF3, e que marca ali o início de um novo capítulo no setor de proteínas no Brasil, né? Então a gente teve a efetivação da fusão que consolida aí um movimento que forma uma gigante do frango e das proteínas processadas aqui no Brasil. Uma empresa muito semelhante à JBS, né? Uma empresa que nasce líder em multiproteínas, e aqui a gente destaca principalmente a situação do frango, né? O frango pela BRF é um grande destaque, né? A BRF é líder no mercado do frango halal, o frango dos muçulmanos, uma empresa que nasce para ser uma competidora direta da JBS e que deve ter aí os mesmos passos, né? Então o início da negociação aqui no Brasil e quem sabe aí a gente pode até pensar numa migração para os Estados Unidos daqui para frente, né? É importante dizer que em termos de valuation, múltiplos para 2026, a companhia começa inicialmente negociando entre 5,7 e 6,5 vezes Enterprise Value EBITDA, né? Patamar considerado bastante exigente em relação aos seus pares listados, o que pode fazer com que ela tenha aí um movimento de realização. A administração, ela coloca aqui que ela prevê 485 milhões de reais em ganhos de sinergias, né? Então vendas cruzadas, redução administrativa, eficiências dentro da cadeia, então tudo isso pode ser bastante interessante quando a gente pensa na MBRF. A única coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui para todos os nossos investidores, todo mundo que está nos assistindo, é que esses movimentos de grandes fusões, eles costumam levar um pouco mais de tempo
para ganhar tração, né? Então, quando a gente analisa o caso da Asas, quando a gente analisa o caso da própria Hapvida com a Notre Dame, quando a gente analisa o caso da Brava Energia, que surgiu da fusão da Enalta com a 3R, empresas de diversos setores, mas que realizaram um grande M&A e que se tornaram aí uma gigante, mas que tem aí tido sua dificuldade para performar. Obviamente, cada caso é um caso, a gente pode ver uma situação diferente, porém, em média, o investidor ele precisa tomar um pouco de atenção com esses movimentos, porque no curto, médio prazo, eles podem levar um certo tempo para consolidar essas sinergias. Obrigada, Junqueira. Não tem gráfico, né? O papel ainda não tem movimentação, mas a Sandra tem um complemento para trazer em relação a esse destaque do Junqueira, né, Sandrinha? Vamos lá. Exatamente. Inclusive, a gente já tinha separado, é claro, uma matéria justamente sobre esse assunto, matéria do valor econômico, só pra gente fechar, então, dizendo que a MBRF, o novo ticker, né, empresa resultante da fusão entre Marfrig e BRF, estreia hoje no pregão da B3. A expectativa é que capture mais de R$1 bilhão em sinergias, baseadas, sobretudo, em ganhos de receita, redução de custos e impostos, otimização, logística e comercial. Abrindo aspas para o empresário Marcos Molina, que é presidente do conselho da MBRF, ele diz que estamos anunciando a nova estrutura mais simples e mais focada para fazer frente à entrega de sinergias. Cami. Obrigada, Sandrinha. E a gente já tem agora o Ibovespa, né? O Ibovespa já veio para Campo Coutinho, tá subindo 0,08%, máxima do dia, 145.230 pontos. Dá pra gente dar uma olhadinha. Dá sim, Cami. Olha só, pessoal, no caso do Ibov, sem grandes alterações gráficas, né? Então subiu, lateralizou de novo. O Ibov, ele permanece altista. A Zeda nessa região aqui a 144.100 pontos. Por enquanto tá longe. Então, tudo sob controle. Vamos acompanhar o Ibov subindo. Eu tenho a primeira restrição a 147.706 pontos. Estou lateralizado. Vou deixar marcado para vocês aqui esse suporte, 144.170, 117, perdoa, em caso de queda, mas acima desta linha e esta formação gráfica, como ela é muito favorável para alta, vamos manter o viés altista, 147.706. Bom, vamos voltar rapidinho para o evento lá da ONU, né? Ver se a gente já tem alguma alteração na imagem, como que tá a preparação para esses discursos de autoridades que vão acontecer em instantes. Por enquanto, a gente já tem a abertura da Assembleia Geral da ONU, mas o presidente Lula ainda não apareceu por ali para discursar. A gente segue monitorando. Enquanto isso, dá pra gente ir atualizando o nosso giro. Eu vou pedir para você trazer, então, uma notícia corporativa, Sandrinha, a próxima. Vamos para a próxima, então, falar de Aura Minerals. Aura Minerals inicia a produção comercial na mina de ouro Borborema. Essa matéria do Felipe Lawrence, também no Valor Econômico, que diz que a Aura Minerals anunciou nessa terça-feira, dia 23, que a mina de ouro Borborema, localizada em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, iniciou produção comercial na segunda-feira. A companhia afirma que a mina está operando acima de 80% da capacidade de projeto, com processamento de 4,5 mil toneladas por dia. Recuperação consistentemente acima de 90%, alcançando até 92%. Rodrigo Barbosa, diretor-presidente da Aura, diz em nota: temos orgulho em anunciar a produção comercial na mina Borborema por 6 meses após o início da operação, após 19 meses de construção e sem nenhum acidente com afastamento. A mina conta com reservas de 812 mil onças Troy de ouro e recursos minerais na categoria iniciada de aproximadamente 1,18 milhão de onças de ouro, excluindo as reservas minerais. Até o momento, Borborema já produziu e vendeu mais de 10 mil onças de ouro. Junqueira, sua visão para essa notícia aqui de Aura Minerals. Que notícia maravilhosa essa, né? Na nossa manhã, né? Olha o gráfico dela, que coisa linda, a Aura Minerals. É quase uma renda fixa para cima, né? Acho que uma empresa que tem se beneficiado da conjuntura macro e micro de uma forma muito positiva, né? Então, quando a gente olha para uma notícia dessas, que a empresa está ali entregando, né, produção dentro das suas minas, entregando novas minas, você vê que são as duas grandes vertentes de uma empresa de commodities, né? Então, você tem crescimento de produção, isso no ambiente interno da empresa, então
uma empresa que cresce a tua produção da tua commodity, e uma commodity que performa muito bem, né? Então, quando a gente olha a performance do ouro, até pelo movimento todo macro global que tem acontecido, né? Essa movimentação em que grandes bancos centrais no mundo, seja na China, na Índia, tem começado a vender parte da dívida pública dos Estados Unidos e alocar em ouro, a Aura Minerals se beneficia diretamente desse movimento, né? Então, uma empresa que está muito bem, que ela está entregando uma combinação dos seus dois principais vetores apontando para cima, e isso tem tudo para ser algo extremamente explosivo, né? A gente sempre comenta aqui, e uma coisa que precisa ficar muito clara aqui para os nossos investidores, né? Empresas de commodities são empresas cíclicas, empresas que seguem uma vertente muito clara que tem crescimento de produção e o preço da tua commodity. Quando você tem um alinhamento dessas duas coisas, você tem um gráfico parecido com o da Aura Minerals. Quando você não tem um alinhamento dessas duas coisas, aí você fica que nem a Suzano, que nem a Klabin, que nem a SLC, que não sai do mesmo lugar faz uns 3 anos. Graficamente falando, a Aura vai bem. O ativo cota R$ 61,43, rompe R$ 60,84, sobe, lateraliza, faz aqui um movimento de impulsão. O objetivo é longo, porque o gráfico é longo, tá? Eu estou colocando ele no diário, no semanal eventualmente fica mais didático. Você está falando de Aura a R$ 71,00, mas eu já tracei para vocês aqui alguns pitstops no meio do caminho, onde esse cara deve desacelerar. 6488, 6738 e dupla confirmação de venda nessa região a 7178. Obrigada, Coutinho. Só para atualizar a nossa audiência sobre o evento lá na ONU, a Assembleia Geral, a gente tem o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, assumindo o púlpito. Ele inicia o discurso dele. Na sequência, vem a presidente da Assembleia Geral e também ex-ministra de Relações Exteriores da Alemanha. E aí que o presidente Lula fala. Logo depois, em seguida, Donald Trump assume também o púlpito para poder dar o seu discurso. Seguimos monitorando, 10h09. E eu queria fazer agora um panorama das blue chips rapidamente. Ambev com alta de 0,24%, B3 avançando 0,30%, BB, Banco do Brasil, subindo 0,50%, Itaú subindo 0,52%, Bradesco com alta de 0,45% e Santander avançando 0,45%. Elet 3 sobe 0,42%, Elet 3 também com a mesma magnitude de alta, Embraer com avanço de 0,22% e Vale subindo 0,07%. Começou no negativo, agora positivou os papéis de Vale. Gerdau CSN também avançando, Magazine Luiza com uma alta firme de 3,97% e Petri 4 subindo 0,64%. Suzano avança 0,83% e VEG registra alta de 0,27%. Vocês escutaram a guitarra, né? Agora sim, o Guto Cerávulo, ele entra na nossa programação. Bom dia, Guto, tudo bem? Bom dia, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar aqui falando de Redditor, ó. Coisa linda. Rompe um triângulo andando. Quem está comprado, está muito bem comprado, né? Só que olha só, te passou aqui, colocou a primeira expansão de Fibo. E aí quando eu chego aqui, né, eu tenho uma formação de quase um Harami Cross, que é um padrão de reversão. Então você tem a resistência do Fibo e tem essa formação. Até agora está lateralizado, mas o que acontece? Perdendo 41 e 21, tá? Aciona o padrão de reversão. Quem está comprado, está muito bem comprado, vamos lá, vamos montar uma defesa para essa posição, ou seja, abra a mão um pouquinho da sua rentabilidade, né? Compre uma put e fique tranquilaço durante 18 dias. Então o Redditor nesse momento a 41,78, estou falando de comprar Redditor Vaca 410, Strike 41,68, praticamente uma at the money, né? Dessa forma que acontece, você paga o seguro, abre mão, né? Você vai gastar aí 2%, só que se o papel despenca, você está tranquilaço, porque você pode vender, né, a 41,68. E acima de 42,58, considerando o preço de agora, é lucro infinito, porque é a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Vamos. O rolê não vai pro brejo por quem está na maldade, mas sim por quem fica só de camarote vendo as vacas berrarem. Vamos tentar de novo, Guto, de um outro jeitinho. Vamos lá. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas sim pelos que assistem sem fazer nada. Um beijo no coração.
Obrigada, Guto, pela participação, direto da Central TC Investimentos, com o pensamento do dia. Amanhã tem mais. 10h12, vamos atualizar o mercado? Coutinho teve uma mudança, né? Ibovespa na máxima, inclusive, agora. Vamos. O índice naquele 1,46, 140 que eu falei, pedi atenção para virada, virou e entregou um presentão. Sobe como se não houvesse amanhã. Conta rápida, 700 pontos de upside subindo. Atento quem está comprado no índice agora, você tem uma interferência a 143.900. Dólar, ponta vendida, conforme eu comentei também, tudo sob controle, caiu, lateralizou, rompeu aquele 41 que eu comentei. O objetivo passa a ser R$ 5,306. Reforçando para nossa audiência, Ibovespa na máxima do dia, avanço de 0,49%, 145.826 pontos. Indifut na máxima também, aos 146.865 pontos. O dólar futuro cai 0,20% agora, cota R$ 5,334. E na curva de juros, uma desidratação de até 7 pontos base e meio. TC News, o seu resultado é a nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Bom, agora voltando para as blue chips, do que mais se destaca aqui, pelo que eu narrei anteriormente, Magazine Luiza tá subindo 5%, Coutinho, papel. Vou pedir para você dar uma olhadinha no que tá acontecendo com o gráfico de Magazine Luiza. Bora, vamos colocar esse cara aqui, apareceu no 60, manda pro diário e dá um zoomzão. O ativo cota o no 40, ele tinha uma desaceleração e poderia iniciar a reversão, e na verdade o candle de hoje começa a inflexionar isso, né? Se você esconder o candle de hoje, ele bateu nessa resistência e começaria a cair. Como o candle de hoje, e aí cuidado, é o candle de hoje, então assim, o ideal é a gente esperar que esse candle termine, ou seja, final do dia, até porque esse cara pode pegar, dar uma derretida, e aí ele volta na minha percepção baixista. Por enquanto, se Magazine Luiza começar a lateralizar, Magazine Luiza vai querer fazer um envelopinho e vai querer continuar subindo. Então, novamente, um ponto de inflexão, novamente uma análise que acaba ficando dual, ou seja, eu tenho duas coisas que podem acontecer em função deste candle específico. Magazine Luiza, quem está comprado, está bem comprado. Se não quiser pagar para ver, eventualmente o que você pode fazer é colocar um stop levemente abaixo de R$ 10,75, que aí você se protege de um eventual violino, pode colocar um stop de vol. Se continuar subindo, você está comprado, vai dar tudo certo. Magazine Luiza, papel que mais sobe em variação dentro da composição do Ibovespa. Depois vem MBRF, a estreante da Bolsa, com alta de 2,37%, cotando R$ 21,62 na máxima do dia. CIA avança 1,56%. Aos R$ 17,56. Na ponta oposta, são poucos os papéis que estão caindo, e quem lidera é Edux, recuando 0,81%, na mínima do dia, R$ 13,42. Depois vem Minerva, com recuo de 0,47%, e Klabin fecha esse top 3 das baixas, com recuo de 0,16%. Coldinho, vou pedir para você emendar a análise de Edux, que é o papel na ponta oposta que mais cai em variação. Bora lá. Edux no semanal, ele cota 3,45, R$ 13,45. Imaginei, né? Ou seja, eu tinha um pivôzão de alta, tudo para esse cara dar uma largada. Não faz. Então eu tive uma compra a R$ 12,79, só que essa compra ela não andou. Ela lateraliza, sobe de forma muito ruim. O diário, então, fica pior ainda, né? Ou seja, você mantém a lateralização. Quem comprou, eventualmente, naquele 1,279 já pode zerar. O gráfico acabou não deslanchando, e graficamente falando tá ruim. Então assim, eu deixaria esse cara como manutenção, não faria nada por enquanto. A tendência dele, como ele simplesmente está fazendo harmônico, seria voltar, inclusive, para R$ 12,79. E tem notícia sobre Dux, né, Sandra? Exatamente. E Dux vai reconfigurar a estrutura das marcas Estácio e Widen com a saída de José Haroldo Alves Júnior, vice-presidente das duas marcas, anunciado ao mercado nesta segunda-feira, dia 22. Com as mudanças, a Edux criará os postos de vice-presidente de operações próprias, que será ocupado por Adriano Ramos Remor, e de vice-presidente de operações parceiras, a ser assumido por Rodolfo Guimarães da Silva. Remor, hoje diretor sênior de operações Norte-Sul da Edux, será responsável pelos campi de duas marcas da empresa.
Silva estará à frente da gestão da rede de mais de 2.500 polos parceiros. Ele já atua como diretor sênior das operações parceiras. Conforme a empresa, a nova estrutura possibilitará mais agilidade e simplificação das decisões de negócio. Junqueira, o que você achou dessa matéria? Olha, Sandra, quando a gente olha para as empresas de educação, né, são empresas que a gente precisa ter um pouco de receio, assim. Primeiro que elas subiram bastante já, né, no ano de 2025, né, especialmente Ânima e Cogna. Edux eu não acompanho muito o case. Acho que é importante ver também toda a mudança que está acontecendo nesse mercado de educação, que vem sofrendo bastante ali, que vem sofrendo com os cursos de medicina e tudo mais. Então, assim, é uma notícia que mostra uma reestruturação, que mostra Edux tentando se adaptar. Vale a gente ficar atento, né? Mas é um setor que eu tenho minhas ressalvas aí nos fundamentos do investimento a mais longo prazo. Bom, o Coutinho já analisou Edux, mas ele me avisou que o gráfico de MBRF já atualizou e que dá para ele dar uma olhadinha, então, no papel que está estreando na bolsa. Vamos lá, pessoal. Bom, o ativo está em leilão, cota R$21 cravado. Você tem esse gap, né, que ele provavelmente acoplou do anterior e agora volta. Eu vou colocar a primeira coisa no semanal, tá? Por causa dessa longa lateralização, porque aí fica mais didático a gente enxergar. Então você tem 2327 na parte superior e você tem o no 864. Eu praticamente estou no meio do movimento. Como eu não tenho figura gráfica, eu vou por harmônica, né? Então esse cara sobe, esse cara cai, esse cara sobe e aí veio o problema, né? Como eu vou numa harmônica, esse cara cai. Então aparentemente esse cara poderia ter espaço para uma queda de 21 a 18,64, até em consonância com o que o Junqueira fala de uma eventual adaptação, então por favor fiquem atentos, tá? Você tem agora o primeiro suporte a R$18,64, quem está comprado fica atento da eventualidade de não querer pagar para ver toda essa queda, mas se for manter, você tem o no 864, no 864 suporte e para os mais arrojados, o no 864 para compra. Obrigada, Coutinho. Eu parto agora para uma matéria de WEG publicada no portal Terra. A WEG fará um investimento de 77 milhões de dólares em sua fábrica de transformadores especiais nos Estados Unidos para ampliar em 50% a capacidade de produção da unidade, anunciou a companhia brasileira nesta terça-feira. O investimento na instalação localizada na cidade de Washington, no estado de Missouri, mira reforçar a produção de transformadores, equipamentos que desempenham um papel fundamental para suportar a expansão da produção industrial e dos data centers nos Estados Unidos e conferir maior estabilidade à rede elétrica local, isso aponta o comunicado. Ainda a empresa diz que essa modernização fortalece a posição da WEG em segmentos estratégicos, críticos para a expansão da infraestrutura elétrica nos Estados Unidos. E ainda acrescentou que o projeto prevê implementação de processos automatizados e robotizados. Junqueira. É bastante interessante isso tudo, mas eu volto a dizer, e assim, WEG é um case muito claro da correlação com a moeda dos Estados Unidos, né? Então, é uma empresa que ela acaba tradando muito próximo do dólar, e o dólar, na tendência atual de queda, né, e o dólar, ele tá, apesar de ter um outro dia mais positivo, ele tá numa tendência de queda e de enfraquecimento global, né, não é só aqui no Brasil, mas quando a gente compara o desempenho do DXY e das outras moedas, você percebe que você de fato está tendo um enfraquecimento global do dólar, a WEG sofre por adjacência, ela acaba tendo uma correlação muito forte com esse desempenho da moeda norte-americana, né? Graficamente falando, enquanto o Junqueira falava, eu peguei e tracei o envelopezinho de WEG, né? Então você vê, WEG está aqui nessa lateralização por enquanto, tá? E essa lateralização ela é baixista. Então quem está comprado com WEG, por favor, atenção, não pode perder R$ 35,84. Se perder, WEG perde os R$30, iria a R$ 29,67. E aí, fazendo trocadilho, carinhosamente, WEG indo rumo ao pó. 10 horas com 21 minutos, Coutinho. Vamos falar de Petrobras agora? A gente tem o papel avançando 0,61%, R$ 31,56, Petri 4, essa é a cotação do ativo. Sandrinha, você consegue trazer pra gente, por favor, a cotação do petróleo Brent? O Brent, hoje que teve uma virada, tá avançando, na esteira de uma matéria da Reuters, dizendo que 1/5 da produção de petróleo da Rússia está sendo comprometida após ataques ucranianos a refinarias do país. O petróleo Brent agora avança 1,05% aos $63,27 e o WTI alta de 1,28% aos $63,08, Cami.
Vamos lá, Coutinho, dar uma olhada então em Petri 4? Graficamente falando, o Petrobras fez um movimento de repique sobre... Eu tinha desenhado aqui, né? E aí eu falei que, eventualmente, o Petrobras poderia pegar e fazer o movimento. Petrobras, R$ 31,54, altista, canal de alta. O pivô de alta já tá ruim, né? Você tem um pivô longo aqui que acabou não subindo. Petrobras faz um segundo pivôzinho de alta também mais curto. De qualquer forma, a figura não é ideal, mas é uma figura de alta. Então, quem está comprado, está bem comprado. Quanto mais longe de R$ 31,44, melhor. O objetivo de Petro passa a ser R$ 32,86. E todas as petroleiras estão subindo em bloco, né, Sandrinha? Quer trazer pra gente a cotação de algumas delas? E aí os principais destaques em variação, o Coutinho olha aqui pra gente. Trago sim, Cami. Começando então por Brava Energia. Brave 3 agora avança 0,43%. Alta agora de 0,53% aos R$ 18,87. A máxima do dia ficou nos R$ 18,99 e a mínima R$ 18,81. Petrobras, Petri 3, alta de 0,53% aos R$ 34,22. Petri 4 avançando 0,45%, R$ 31,51. Prio 3 avançando 0,63% aos R$ 38,42. E Petro Recôncavo agora na mínima do dia, mas em alta. Agora aos R$ 13,00, avançando 0,39%, Cami. Obrigada, Sandrinha. Coutinho. Vamos então de Brava e Prio também para complementar. Bora, Brava cota 1,886, o ativo ele tem tendência de baixa. Quando eu olho para o gráfico de Brava, eu tenho uma longa lateralização, né? O Brava lateralizada desde junho 25, e no curto prazo, o Brava meio que faz um movimento de cunho baixista, né? Então eu tenho uma alta, transito na parte superior do gráfico e começo a vir. Então, esse cara agora também no momento decisivo, ou seja, 18,99, novo ponto de inflexão. Nota que no curto prazo eu tenho uma alta, uma correção e uma alta. No longo prazo, eu tenho um pivô de baixa. Isso aqui, na verdade, você graficamente pode traçar, se você quiser, com aquela figura de convergência. Topos descendentes, fundos ascendentes. Brava está no ponto para fazer um processo decisório, seja altista, seja baixista. Quem está comprado, logicamente, por favor, atenção, coloca um stop abaixo de 1,834 para poder se proteger. No caso de Petro Recôncavo, o ativo, deixa eu primeiro dar uma limpadinha no gráfico, o ativo cota R$ 13,01, graficamente falando, bem ruim, longa queda, e na hora de pegar e fazer o movimento de correção altista, não consegue. Então permanece lateralizado abaixo de R$ 13,36, longa lateralização. Para mim, quem está comprado está mal comprado, eu deixaria esse cara como manutenção. Ficou faltando Prio, né, Coutinho? Faltou Prio, perdoa. Então vamos fazer Prio rapidinho. Tá Prio desculpado. 3. Obrigado. Prio 3 aparece na tela. Aliás, só porque você pediu, tá vendo? Ó, eu vou ser bulimado ao vivo pela plataforma. Não tá carregando, né, Coutinho? Pera aí que eu vai carregar. Pera, vai. Ô, Léo Pinheiro, você, por favor, você pode parar de zombar de mim, por gentileza? Ele de banda larga é tudo que o povo precisa. Ai, vai lá, pode Coutinho. seguir, na próxima entrada eu faço o Prio pra você. Ah, então tá bom, não funcionou a internet, mas tudo bem, a gente aguarda, a gente espera a análise. Eu vou com o Junqueira, então, porque o Vigarista fez uma provocação aqui no nosso chat. Ele escreveu o seguinte: vou arrumar uma treta aqui agora, não vendam Cosan. Tem todo o noticiário atrás envolvendo por trás do papel, né, como pano de fundo. Cosan cai 0,49 depois de uma forte queda ontem, Raizen no 0-0. Junqueira, na sua visão, é uma oportunidade de entrada ou melhor ficar de fora desses cases? Olha, eu vou responder com uma analogia, né? Vamos supor que você queira comprar um celular e ele está sendo vendido a R$1.000 no mercado. Só que você sabe que se você esperar um pouquinho mais, você pode pagar 800. Você prefere pagar quanto? R$1.000 no mercado ou 800 se você esperar um pouquinho mais? Esperar um pouquinho mais. Exato, a Cosan tá 6,15 aqui na minha tela aqui. 6,15. Só que você sabe que daqui um mês vai ter uma oferta ali a R$5. Por que eu vou comprar a Cosan agora? Por quê? A pergunta é o porquê. Isso é uma arbitragem clara. Dinheiro praticamente de graça. Então assim, vende Cosan hoje, compra na oferta, acabou, você arbitrou. Mesma quantidade, enfim, eu acho. O que aconteceu ontem com Cosan foi assim, foi realmente uma situação, colocou os acionistas minoritários numa situação muito desagradável.
e que, honestamente, poucas vezes a gente viu isso no mercado. E aí eu até comentei aqui ontem de manhã que Simpar sofreu por adjacência, né? Não tinha nada a ver com Cosan, só que ela sofreu por ser uma holding alavancada, tanto que hoje Simpar já está subindo quase 2,5%, né? Totalmente exagerado bater em 9% na Simpar por conta disso. Mas eu volto a dizer, cara, o que aconteceu com Cosan... Gente, é realmente algo bem complicado isso aí. Então, por isso e outros motivos, eu não negocio esse papel em nada que se relaciona a ele, seja raiz, em rumo, enfim, coisas afins. Coutinho, voltou à internet? Pra você dar uma olhadinha no gráfico? Então vamos lá, Cosan e aí Prio que você ficou devendo. Bora, Cosan do seu lado esquerdo, Cosan no gráfico diário, aconteceu aquilo que eu comentei, né? Eventualmente, aqui eu tô chamando, ficou mais evidente a questão da Oracle, né? Então o papel abre aquele gap gigantesco, no caso aqui um gap de baixa, o pessoal entrou comprando, né? Então você vê Cosan, quando eu olho ontem, ele teve essa alta no intraday, tá? E agora tá aqui a 6,18. Aqui tem toda a explicação racional que o Junqueira já coloca. Então, assim, aqui qualquer coisa que eu falar em termos de compra passa efetivamente a ser uma compra especulativa, né? Então, comprar Cosan agora, você está comprando numa tendência de baixa, num direcional que pode reverter a qualquer momento. Já no caso de Prio, agora sim, Prio dentro do canal de baixa, cota R$ 38,45, lateralizada, uma formação gráfica muito semelhante à VEG, tá? Então ela é baixista no canal, ela é baixista no FIBO, e agora eu tô oscilando aqui entre R$ 39,10 e R$ 36,01. Por enquanto, oscila na parte superior, mas por favor, recordar é viver, Prio é baixista, então se você tá posicionado, call stop. Coutinho, 10 horas com 28 minutos, dá tempo, se a internet ajudada, a gente dá uma olhada em Itaú, que é o papel que mais dá pontos pro Ibovespa, e B3, que tá na ponta oposta, é o papel que mais tira pontos do índice. B3 tá caindo 0,74% nesse momento. Vou até dar uma olhadinha, ver se não tem nenhuma notícia sobre o papel. No caso de Itubi a priori 3861, Itubi permanece lateralizado, e aí eu peço atenção de novo, né? Quando eu olho para a questão do movimento, eu tô dentro de um canal fazendo um harmônico, então ele vai ao topo, vem ao fundo, vai ao topo de novo e deveria vir ao fundo. Então quem tá comprado em Itubi, fica atento, se Itubi desacelerar, ok, beleza, aí desacelerou, fez um envelopezinho de alta e a vida segue comprado. Quem tá comprado e vai permanecer comprado, fica atento porque de 3862 você poderia ir a 3751. Na ponta oposta, quando você fala de B3SA3, olha só, recordar é viver. Lembra que eu falei na semana passada de uma eventual queda? A queda está, bateu na primeira, bateu na segunda, bateu na terceira linha, fez aquela escadinha do FIBO e agora esse cara reverte. R$13,45, o objetivo de B3 vai se fortalecendo à medida que se distancia de 13,81, o seu objetivo é 13,16. Bom, vamos colocar na tela a divulgação, né? O evento que tá rolando lá em Nova York, a Assembleia Geral da ONU. Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele segue falando, ele continua o seu discurso. Depois a gente tem a presidente da Assembleia Geral da ONU, que vai discursar também. E só então a gente tem o presidente Lula inaugurando aí o hall de países que vão discursar nessa terça-feira, no primeiro dia de Assembleia Geral da ONU. Daqui a pouquinho a gente parte, então, pro mercado à vista nos Estados Unidos, mas antes só uma última informação. Vou dar uma seguradinha aqui na abertura do mercado nos Estados Unidos, porque 10h30 sai dados de arrecadação. A Fazenda divulgou que a arrecadação somou 208 bilhões de reais e 700 milhões em agosto, uma queda de 1,5% na comparação ano a ano. Já a arrecadação somou 1 trilhão 880 bilhões de reais no acumulado do ano até agosto. Então, mais uma vez, trazendo a linha principal aqui do dado para nossa audiência, a arrecadação ficou na casa dos 280 bilhões e 700 milhões de reais no mês de agosto, o que representa um recuo de 1,5% na comparação ano a ano. Agora sim, a gente parte para os Estados Unidos, abertura do mercado à vista. A gente tem o VIX com um recuo de 0,62%,
Ali no patamar dos 16 pontos, flertando já com a casa dos 15 pontos, o DXY com um leve avanço de 0,02% aos 97 pontos. Em relação aos títulos com vencimento de 2 anos, a gente tem as Treasuries caindo meio ponto base a 3,601% ao ano, enquanto os títulos com vencimento de 10 anos recuam 1 ponto base e meio a 4,133% ao ano. E os títulos, Sandrinha, os índices, como que eles se comportam por lá? Dow Jones agora avança 0,29% aos 46.514 pontos. S&P 500 operando no 0 a 0, próximo à estabilidade, aos 6.694 pontos. Nasdaq recua 0,06%, 22.775 pontos. E Russell 2000 alta de 0,50% agora, aos 2.475 pontos. Cami. Bora pros gráficos então, Coutinho? Graficamente falando, os índices internacionais deram uma melhorada. Então, assim, todos dentro do canal. Na minha primeira leitura, eu tinha esses viés muito mais para baixo. Então, agora eu olho para Dow Jones a 46, o candle encorpou um pouquinho. Eu olho para S&P 500 levemente mais alto do que o anterior, meia dúzia 697, quase 6.700 pontos já. Faltam 6 pontos para 6.800. Nasdaq 24.760 e Russell 2000, ok. Esse aqui bonitão, se afastando ainda mais da parte superior do canal, 2.477 pontos. Bom, Junqueira, peço então o seu destaque inicial para o mercado americano. Abrindo aqui, né, a gente tem aí toda essa situação que está acontecendo dos dados que vão ser essa semana, PIB, PCI, isso tudo muito relevante. A ONU também é bastante relevante para a gente olhar esse mercado, porém, eu volto a dizer, e eu acredito muito aqui, que a gente tem que ter muita ressalva na hora de olhar o S&P e as alocações lá, né? Então, ontem foi um dia positivo para o S&P, bastante negativo para nós aqui. Acho que isso não muda a tendência que nós estamos vendo de rotação do fluxo global de investimentos para mercados emergentes, né? Então a gente vê que a abertura do mercado lá fora está levando a curva de juros nossa aqui, pelo menos o F35 para a mínima do dia, o Ibovespa sustentando uma alta próxima de 0,4, o dólar continua caindo também. Então, assim, o movimento segue esse de fortalecimento dos mercados emergentes em detrimento de um S&P que parece estar esgotado da sua alta, né? Obviamente, apostar contra os Estados Unidos não é uma boa ideia, né? Como já diria o nosso bom velhinho, né? Never bet against America. E isso tudo aí coloca numa cesta que é melhor você ficar observando e ver, assim, se de fato esse movimento ele vai ganhar mais corpo, como eu acredito que deva ganhar e que a gente deva ter esse fortalecimento dos mercados emergentes, que aí não é só Brasil, é México, é Coreia do Sul, é Chile, África do Sul, enfim, vários outros mercados também. Do lado corporativo, hoje eu vou falar de uma empresa que acho que muitos de nós conhecemos, né? A Johnson & Johnson, né? Que é uma das maiores companhias globais de saúde. Ela tem toda a parte de medicina, medtech, varejo, health também e tudo mais. Ela teve uma recomendação de compra por parte de um sell-side interessante dos Estados Unidos, que coloca ela como uma companhia que tem tido ali grande inovação e uma relevância crescente nos produtos dessa nova medicina inovativa, né? Então, os grandes destaques aqui para medicamentos que elas vêm fazendo aqui, até tem um nome aqui no relatório, mas eu nem vou me aventurar a tentar falar o nome desses medicamentos, que é bem complexo aqui, mas enfim, a Johnson & Johnson vem mostrando muita inovação nesse setor, uma confiança na gestão e um crescimento que deve aí ser sustentado até o ano de 2026, né? Então os produtos dela estão entrando no radar e é uma empresa que eles elevam para uma recomendação de compra e que pode trazer bons retornos nesse segundo semestre de 2025 e 2026. Graficamente falando, tá bonitão, né? Assim, o papel deu uma boa de uma esticada, né? Saiu de $150, foi a $177, agora deu uma desacelerada numa das linhas do FIBO, né? Então, assim, eu acho que eventualmente vale o namoro. Eu seria um pouquinho mais conservador, eventualmente na compra, aguardaria, eventualmente você consegue comprar esse cara um pouquinho mais barato.
da eventualidade que ele caia a $170,53. Se eventualmente virar, ok. Aí você tem essa entrada a 177,38. O primeiro objetivo de Johnson é $188. Nota só uma coisa, quando você tira o gráfico e traz para ver o passado e ver os pontos históricos, você praticamente está nesse ponto aqui, e aí você teria só mais um, que seria inclusive uma dupla confirmação a $188, e dali para cima você teria renovação de topo histórico máximo. Obrigada, Coutinho. Vamos agora voltar para o evento da ONU, a Assembleia Geral lá em Nova York, porque a gente tem uma troca, né? O presidente, né, geral da ONU, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, melhor dizendo, ele terminou a fala dele, e agora quem está discursando é Ana Helena Baerbock. Ela é presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas e também ex-ministra das Relações Internacionais da Alemanha. É depois dela que entra o discurso do presidente Lula, então na sequência, Lula deve assumir o púlpito e a gente segue monitorando. 10h37, no nosso momento CME Group, a partir de agora, a gente monitora da porta para dentro a repercussão da abertura do mercado nos Estados Unidos. O Ibovespa deu uma desacelerada, Coutinho. Está subindo 0,33%, 145.593 pontos, e o dólar futuro cai 0,16% agora, R$ 5,336. No caso do mini índice, vamos colocar aqui, eu já vou pro Ibov. No caso do mini índice, olha só, a gente ainda está restrito naquela linha de 146,600. Lembra que eu comentei e falei, ó, toma cuidado, porque esse cara vai bater nessa linha aqui e pode corrigir. Foi o que aconteceu. Bateu na parte superior do canal, corrige, volta para dentro do canal. A figura, ela ainda é uma figura de cunho altista, tá? Então esse cara pode corrigir, fazer novo movimento de alta e voltar a testar esse 146 mil. Não espere, pelo menos eu não esperaria, que esse cara vá ao 146,140. Eu vejo isso menos provável. No caso do dólar, quando eu olho o dólar, aqui, sem grandes novidades, tudo sob controle, baixista, perdeu aquele 41 que a gente tinha falado, R$ 5,336, chegou a cair até um pouquinho mais, agora volta um pouquinho menos, mas mantém o seu viés baixista. Atento o stop e, eventualmente, voltando acima de R$ 5,341 a zeda, você pode zerar, caso esteja vendido, você praticamente sai no 0 a 0. Destacar também falas de Michelle Baumann, que saíram agora há pouco, dirigente do Fed. Ela disse que apoiou o corte de 1/4 de ponto percentual, ou seja, 25 pontos base, mas é importante que o Fed agora apoie proativamente o mercado de trabalho. Também disse que está preocupada que o Fed esteja atrasado em relação à fraqueza do mercado de trabalho e que a política monetária pode precisar se ajustar mais rápido se os riscos se materializarem. Ela também trouxe que é importante que a declaração recente inclua uma pista prospectiva para novos cortes e que espera que o corte da semana passada seja um primeiro passo em direção a uma taxa mais neutra se a economia evoluir conforme o esperado. Se as condições de demanda não melhorarem, as empresas podem começar a demitir funcionários e que o impacto das tarifas na inflação vai diminuir, mas a inflação está próxima da meta também já. Baumann disse ainda que o mercado de trabalho pode se deteriorar rapidamente nos próximos anos e que está preocupada com a fraqueza principalmente do mercado imobiliário e como isso pode levar a uma queda acelerada nos valores. Baumann conclui dizendo que essas são as suas visões para a economia e para o mercado de trabalho, trazendo que é muito importante daqui para frente o Fed continuar de olho em novos cortes de juros. Baumann, que é uma dirigente que vinha tendo uma postura um pouco mais dovish, ela também votou por um corte de 25 pontos base, mas no seu discurso ela era menos hawkish, ela era mais favorável a um corte de juros em sequência e diminuir também as Fed Funds. Bom, a Sandra tem destaques corporativos pra gente passear pelas 7 magníficas. Vamos começar então passando pela cotação das 7 magníficas. A Apple avança 0,07%, Microsoft cai 0,44%, Google na estabilidade, Amazon com queda de 1,32% e Nvidia com recuo de 1,75%. Tesla avança 0,20%. Vamos começar por Nvidia, que apresenta o maior recuo. Sandrinha, traz pra gente as informações. Nvidia anuncia investimento de até $100 bilhões na OpenAI, dona do chat GPT. Essa matéria que eu peguei tá lá no portal G1 e diz que a Nvidia, a empresa de tecnologia que desenvolve processadores de inteligência artificial, anunciou nesta segunda-feira que vai investir até $100 bilhões na OpenAI, dona do ChatGPT. As duas companhias afirmaram que vão trabalhar juntas na construção de 10 gigawatts
em data centers de IA equipados com sistemas da NVIDIA. Segundo elas, o investimento deve envolver milhões de GPUs para a infraestrutura de próxima geração da tecnologia da OpenAI. A primeira fase desses data centers deve entrar em operação no segundo semestre de 2026, usando o processador Vera Rubin, descrito pela NVIDIA como um superchip para aplicações de inteligência artificial e ciência acelerada. Cami. Coutinho, vamos dar uma olhada em NVIDIA, então? Bora lá. Bom, a NVIDIA abriu, então, $184 era a nossa máxima, e aí aquilo que eu comentei, né? Cuidado, você tem ponto de inflexão, inflexionou. Então, comprados em NVIDIA, bem comprados, por favor, toma uma atitude com relação à eventual queda, que aqui me parece exagerada. Você está falando de um ativo de $180, eventualmente cair a $164. Como eu estou dentro do canal, vale o canal. Então, por favor, mecanismos de proteção para a NVIDIA nessa região, estopados vão ser estopados quase na máxima, se continuar subindo, tudo sob controle. Da forma que está, baixista, então você tem uma harmônica alta, baixa, alta, e agora poderia fazer a harmônica de baixa. 10 horas e 42 minutos. A próxima informação que a gente tem é relativa à Amazon. Outro destaque negativo entre as 7 magníficas. A Amazon enfrenta processos nos Estados Unidos por dificultar cancelamento de assinaturas Prime. Matéria publicada no Valor Econômico diz que a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, FTC, na sigla em inglês, buscará demonstrar em um julgamento que começa em Seattle nesta terça-feira, dia 23, que a Amazon enganou dezenas de milhões de clientes do Prime, inscrevendo-os sem consentimento e prendendo-os com métodos de cancelamento excessivamente complexos. O processo civil contra a gigante do varejo online e 3 de seus executivos é um teste fundamental para a postura dura da FTC com as empresas de tecnologia. Também pode forçar a Amazon a pagar indenizações no valor de centenas de milhões de dólares, mais multas de até $53 mil por violação. A ação pode prejudicar a imagem de uma empresa que se descreve como obcecada em facilitar a vida dos clientes. Cami. Obrigada, Sandra, por mais essa informação, e vamos para a análise do gráfico agora de Amazon. A Amazon também, uma análise a priori tranquila, então assim, você tem uma longa lateralização. A Amazon também inflexionou a $236,48 e aqui já inflexionou, ainda montou um pivôzinho de baixa, né? Então a Amazon aqui, a priori baixista, $223,70, objetivo de Amazon $211,39. Vou aproveitar o momento CME Group e a abertura do mercado nos Estados Unidos para atender o pedido de um membro do canal. A Verilda, ela pediu BABA34, um BDR, Coutinho. Dá uma olhada pra gente, o BDR de Alibaba. Bora lá, então vamos voltar aqui pro Profit, vamos colocar esse cara no gráfico diário e vamos digitar BABA34. Não é esse do carnaval, né? Olha o kibe! Vai, Coutinho. Eu tô esperando meu querido Léo Pinheiro me permitir. Muito obrigado, viu, lindinho? Muito obrigado, viu? Vamos lá, pessoal. BABA34, R$31,37. Ele passou desse ponto que é a resistência predominante dele. Você tinha esse cara a R$29,79. Nota que, em termos de leitura de candle, você tem uma desaceleração, né? Então era algo que sobe menos, vira para cair. Então, em termos de leitura gráfica, por favor, fique atento. Esse cara pode pegar e iniciar um processo de correção. Quando eu pego e eu coloco um Fibo daqui até aqui para ver, nota que da terceira não passa, da terceira não passou. Bateu na terceira linha do Fibo, a R$31,74 e também inflexionou. Então, é mais um motivo para que Baba vire. Então, tá comprado? Por favor, coloca um stop. Tá extremamente bem comprado, mas você tem aí uma dupla confirmação de correção que pode pegar e fazer o seu lucro começar a devolver um pouquinho. 10h45 em ponto e sai o PMI nos Estados Unidos, medido pela S&P Global. A gente teve dados abaixo do esperado, mas ainda assim em território de expansão. Vou começar com o PMI de manufatura, que ficou nos 52 pontos, levemente abaixo dos 52,2, que era esperado pelo mercado, mas
ficou abaixo do dado anterior de 53 pontos. Já o PMI de serviços, que é também uma atividade nos Estados Unidos no setor que demonstra certa resiliência, ficou em 53,9, pouquinho abaixo do previsto, que era 54 pontos, e retraiu em relação ao dado anterior de 54,5. Já o PMI composto da S&P Global dos Estados Unidos referente ao mês de setembro ficou em 53,6, abaixo do consenso de 54,6 pontos e também do dado anterior, que era de 56,6 igualmente. Portanto, trazendo aqui um compilado, um resumo do que a gente observa nesses PMIs, são dados que vieram acima dos 50 pontos, que divide o território de contração do território de expansão, desaceleraram também em relação ao mês anterior, com exceção do PMI composto, e vieram um pouco abaixo do consenso, né? 10h46, a gente encerra com isso o nosso momento CME Group, depois desse dado, e parte agora, de fato, para o mercado aqui no Brasil. Voltamos os olhares para a cobertura do mercado doméstico mais uma vez. Coutinho, tá chamando bastante atenção também o movimento de Gerdau, papel subindo 2,27%, dá uma olhadinha pra gente? GGBR4 vai aparecer na tela. Eu tô sendo bulimado aqui pelo Léo Pinheiro. Olha só. Gerdau, lateralizado 15,89, 17,35. Lateralização ruim no sentido de longa. O ativo lateraliza, primeira quinzena, junho 25. No curto prazo, ele inflexionou, tá aqui a setinha, cota 17,12, poderia ir a R$ 17,35. Chegando lá, como eu não tenho nenhuma formação gráfica, é a mesma história, né? Inflexionar para baixo, esse cara pode pegar e chegando ao no 7,35, inflexionar para baixo. Comprados, bem comprados, eu tô numa harmônica altista, só que eu tô a 23 centavos de chegar nesse ponto. Chegando lá, por favor, coloque um stop. Coutinho, aproveita e já olha Goal 4 pro Leandro, que pediu aqui pra nossa audiência. Vamos lá. Goal, formação gráfica muito semelhante, né? Então você tem ela também lateralizada, primeira quinzena, junho 25. Essa aqui só tem uma diferença, né? Enquanto Gerdau GGBR4, ela se aproximava daquele 17,35, no caso de Goal, já chegou. Então aqui é praticamente a mesma análise, ou seja, já que eu estou num possível ponto de inflexão, inflexionou aqui, pode inflexionar aqui. E aí, o pior é que me gera uma dissonância, né? Porque eu tô numa zona de resistência onde esse cara poderia cair, só que eu tenho topos e fundos ascendentes fazendo aquela figura de triângulo ascendente. Então aqui a minha recomendação, como a figura gráfica ela é benéfica, coloca um stop, eventualmente aqui nessa região de R$ 9,41 ou alguma coisa nessa região para fugir da vol, porque aparentemente Goal pode subir. E aí, eventualmente, você não estopa e sai da operação antecipado. Se cair, ok, aí você foi estopado, praticamente na máxima, aí Goal teria que cair com o objetivo R$ 8,64. Obrigada, Coutinho.